Chuck Norris disfarçou-se de um morador de rua. Para testar a polícia, o que aconteceu em seguida foi insano. Antes de começarmos, não se esqueça de curtir e seguir para mais histórias poderosas que vão ficar com você. Vamos lá! O parque estava silencioso naquela tarde. Os únicos sons que quebravam o silêncio eram o suave farfalhar das folhas movidas por uma brisa preguiçosa e o murmúrio distante do tráfego da cidade. Chuck Norris estava sentado em um banco azul desbotado perto da fonte, seu casaco surrado caído sobre os ombros largos, com as bordas gastas por anos de uso. Seu chapéu de cowboy estava puxado para baixo, sombreando os olhos, e ao lado dele, um saco de papel pardo amassado descansava no banco. Suas botas, gastas e desencontradas, apareciam sob o jeans velho. Ele permaneceu imóvel quando uma viatura policial entrou no estacionamento, o motor roncando antes de ser desligado. 2 policiais saíram, suas botas esmagando a brita enquanto avaliavam o local. Um deles era jovem, de rosto liso, uniforme impecável e corte de cabelo raspado mal visível sob o boné. O distintivo brilhava sob o sol da tarde enquanto ele ajustava o cinto, trocando um rápido olhar com o parceiro. O outro policial, um homem de ombros largos na casa dos 40 anos, com linhas de exaustão marcadas no rosto, tinha uma mancha antiga de café no uniforme. Mais um andarilho, murmurou o policial mais jovem, Martin, acenando com a cabeça em direção a Chuck no banco. Este parque está virando um abrigo. Vamos ver o que ele está fazendo, respondeu o policial Albert, a voz carregando um cansaço que sugeria já ter visto demais para tirar conclusões precipitadas. Talvez seja inofensivo. Eles se aproximaram com passos deliberados, o peso de sua presença pressionando o silêncio. Chuck não se mexeu, o olhar fixo para baixo, impassível com a aproximação. Você não pode ficar sentado aqui o dia todo, disse Martin, num tom firme e autoritário. Isto é um parque público, não a sua varanda. Chuck finalmente ergueu a cabeça, a sombra do chapéu ainda escondendo parte de seu rosto. Não disse nada de imediato, a expressão ilegível. Então, lentamente, alcançou o saco de papel ao lado. Martin ficou tenso, a mão roçando no cacetete preso ao cinto, os músculos preparados para o pior. Calma, murmurou Albert, sem muita convicção no tom. Não precisamos precipitar as coisas. Chuck tirou de dentro um sanduíche embrulhado em papel encerado, descascando as bordas com movimentos lentos e meticulosos. Sem dizer uma palavra, deu uma mordida, mastigando tranquilamente como se os 2 policiais diante dele não existissem. Você me ouviu? Disparou Martin, dando um passo à frente. Eu disse que você não pode ficar aqui o dia todo. Você tem algum lugar para ir? Chuck engoliu, o olhar subindo brevemente antes de voltar ao sanduíche. Não estou incomodando ninguém, disse de forma calma. Só estou almoçando. Esse não é o ponto, retrucou Martin, o tom se tornando mais áspero. Gente como você faz este lugar parecer mal cuidado. Assusta famílias, turistas. Albert suspirou, cruzando os braços e observando a troca com ar de paciência relutante. Qual é o seu nome? Perguntou a voz grave, mas sem a rispidez de Martin. Chuck hesitou, os dedos apertando o sanduíche antes de finalmente responder. Carlos. Carlos Ray Norris. Martin deu um sorriso de desdém. Carlos Ray Norris, é? O que você é? Um cowboy nas horas vagas? Chuck não reagiu. Apenas deu outra mordida no sanduíche. O silêncio de Chuck parecia apenas alimentar a irritação do jovem policial. Martin deu um passo à frente, a postura imponente enquanto se inclinava sobre o homem sentado. Me mostra um documento de identidade, exigiu. Sem pressa, Chuck colocou cuidadosamente o sanduíche no banco ao lado. Seus movimentos eram calculados, deliberados, como se tivesse todo o tempo do mundo. Enfiou a mão no bolso do casaco surrado e puxou uma velha carteira de couro, com as bordas amaciadas pelo tempo. Entregou-a ao policial Martin, que a abriu com a prática de quem já fizera isso milhares de vezes. O documento era legítimo,
Embora o homem na foto, barbeado e bem apresentado, tivesse pouca semelhança com a figura rústica à frente deles. Martin franziu a testa, examinando o documento antes de devolvê-lo. "O que você está fazendo aqui, Carlos?" perguntou, a voz carregada de suspeita. "Por que não está num abrigo ou algo assim?" Chuck encontrou seu olhar, a expressão impassível. "Gosto de ar fresco", disse simplesmente. "Isso é crime?" O policial Albert mudou de posição, desconfortável, lançando um olhar ao parceiro. Sua voz baixou um pouco quando murmurou: "Ele não está fazendo nada ilegal. Não podemos simplesmente expulsá-lo." "Talvez não", resmungou Martin, o maxilar se contraindo. "Mas com certeza podemos deixar as coisas bem desconfortáveis para ele." Pela primeira vez, algo passou pelo olhar de Chuck. Talvez irritação, talvez algo mais sombrio. Mas ele não reagiu. Em vez disso, pegou o sanduíche novamente e deu outra mordida lenta e deliberada, mastigando com uma calma irritante. A tensão entre ele e os policiais pairava pesada no ar, atraindo a atenção de alguns transeuntes que diminuíram o passo. A curiosidade cresceu. "Ei!" chamou uma mulher hesitante enquanto passava com seu cachorro. "Ele não está incomodando ninguém. Por que vocês estão importunando ele?" Martin se virou para ela, a expressão endurecendo. "Senhora, isso não diz respeito à senhora." "É um parque público", ela retrucou. "Isso significa que ele tem tanto direito de estar aqui quanto qualquer outra pessoa." O policial Albert levantou uma mão num gesto conciliador, a voz firme, mas calma. "Senhora, estamos apenas fazendo o nosso trabalho. Por favor, siga seu caminho." A mulher hesitou, apertando a guia do cachorro nas mãos. Olhou para Chuck, ainda sentado no banco, e para os dois policiais em pé diante dele. Depois de alguns segundos, balançou a cabeça, murmurando algo antes de seguir em frente. Chuck a observou ir embora, e por um breve momento, algo passou por seu rosto. Talvez diversão, talvez exasperação silenciosa. Ele colocou o sanduíche no banco novamente, limpando algumas migalhas do colo. "Estou livre para ir?" perguntou, o tom calmo, mas com um fio de firmeza por baixo. "Você não está preso", admitiu Albert, embora o olhar afiado que Martin lhe lançou mostrasse que ele não gostou da resposta. "Mas talvez seja melhor encontrar outro lugar para se sentar." Chuck assentiu lentamente, mantendo o olhar em Martin um instante mais do que o necessário. Sem dizer nada, levantou-se. Ao pegar o saco de papel e colocá-lo debaixo do braço, os dois policiais perceberam, talvez pela primeira vez, o quanto ele era alto. Com um gesto tranquilo, ajustou a aba do chapéu de cowboy, um fio de cabelo escuro caindo sobre a testa. "Tenha um bom dia", disse, a voz baixa, firme e com um toque de ênfase. Martin o observou se afastar, a expressão se fechando com algo muito próximo da mágoa. "Você viu o jeito que ele olhou para mim?" murmurou para o parceiro, a voz carregada de irritação. "Esse cara acha que é melhor do que a gente." "Deixa pra lá", respondeu Albert balançando a cabeça com cansaço. "Não vale a papelada." Chuck se afastou num passo tranquilo, firme, sem pressa, como um homem que tinha todo o tempo do mundo. A tensão no parque começou a diminuir, mas algo permaneceu no ar, uma resistência silenciosa, um desafio não dito que se recusava a desaparecer. Martin o observou sumir pela trilha, os dedos se movendo inquietos ao lado do corpo. "Não confio nele", disse depois de um momento. "Tem algo errado com ele." "Você não precisa confiar", retrucou Albert. "Só precisa deixá-lo em paz." Chuck virou a esquina, o saco de papel amassado ainda debaixo do braço, o passo tão composto quanto antes. Mas, pouco antes de desaparecer de vista, um leve sorriso de conhecimento cruzou seus lábios. Isso não tinha acabado. Nem de longe. Martin estreitou os olhos, a frustração fervendo sob a superfície. Ele soltou o ar com força, balançando a cabeça como se quisesse afastar um pensamento que insistia em permanecer. "Estou dizendo tem algo errado com esse cara", disse, o olhar preso no caminho agora vazio, como se quisesse guardar cada detalhe da presença de Chuck na memória.
Esquece! Suspirou Albert, apertando a ponte do nariz. Ele já foi. Nenhum mal feito. Nenhum mal ainda, retrucou Martin. Você viu a identidade dele? Parecia legítima, claro, mas quem carrega uma carteira dessas vestido daquele jeito? E o que ele está fazendo neste parque? Não faz sentido. Albert deu de ombros, já se virando para a viatura. Não é nosso problema, disse secamente. Não estamos aqui para resolver enigmas. Estamos aqui para manter a paz. Mas Martin não largou o assunto tão rápido. Sua mente continuava girando, revisando cada pequeno detalhe que parecia estranho. O jeito que Chuck falava, calmo e medido demais para um homem confrontado por policiais. O modo como os olhou, sem medo, sem hostilidade, mas com algo diferente, como se já os tivesse avaliado e seguido em frente. A forma como caminhava, ereto, sem pressa, como um homem que já viu pior e saiu ileso. Ele está escondendo algo, murmurou Martin, entrando na viatura com o maxilar tenso. Albert soltou em um suspiro, mas não discutiu. Já sabia que não valia a pena gastar energia tentando mudar os pressentimentos do parceiro. Enquanto isso, Chuck se aprofundava no parque, procurando um canto mais silencioso, longe de olhares curiosos. Sentou-se num banco sob um grupo de imponentes carvalhos, os movimentos tranquilos, quase deliberados. O saco de papel repousava ao lado, intocado. Ele se recostou, inclinando um pouco o chapéu para frente, a expressão ilegível. Para qualquer observador casual, parecia apenas um homem aproveitando a tranquilidade da tarde. Mas havia algo no jeito como se sentava, calmo, composto, porém atento, como um homem que estava à espera. Para quê, ou para quem, permanecia invisível. Não demorou para que sua solidão fosse interrompida. Um par de corredores dobrou a curva, os tênis esmagando o cascalho do caminho. Ao se aproximarem do banco, a conversa deles foi diminuindo. Um deles, um homem de meia idade com uma pulseira de monitoramento no pulso e um ar de desaprovação silenciosa, cutucou a companheira e murmurou algo. A mulher ao lado lançou um olhar cauteloso para Chuck, o corpo se enrijecendo com desconforto. Devemos chamar alguém? Perguntou o homem baixo, mas alto o suficiente para que o alvo da frase ouvisse. Havia algo naquele homem sentado no banco que o deixava inquieto. Ele parecia fora de lugar, perturbador. Chuck mal reagiu. Abriu os olhos por um breve momento, o olhar passando pelos corredores antes de voltar para o céu. O rosto permaneceu ilegível, a postura calma, mas o ar entre eles ficou mais pesado com uma tensão não dita. Os corredores hesitaram apenas por um instante. Trocaram um olhar e aceleraram o passo, os sons dos tênis se afastando pelo caminho. A paz não durou muito. Um grupo de adolescentes em bicicletas atravessou o parque, vozes altas, risadas descuidadas, serpenteando entre as árvores. Um deles avistou Chuck no banco e reduziu a velocidade, um sorriso malicioso surgindo enquanto chamava os amigos. "Olha esse cara", disse, apontando o polegar para Chuck. "Ei, cara, você é sem teto ou algo assim?" Chuck não reagiu. A expressão neutra enquanto observava o garoto com uma curiosidade distante. Animado pela falta de resposta, o adolescente se aproximou, o sorriso se ampliando. "O que houve, velhote? Perdeu a casa apostando em futebol de fantasia?" Os amigos explodiram em risadas, os insultos ecoando pelo parque. Um deles sacou o celular, erguendo-o como se estivesse filmando um reality show. "Vai, fala algo para a câmera", zombou. "Conte sua vida pra gente." Finalmente, Chuck falou. Sua voz era calma e deliberada. "É melhor vocês seguirem caminho", disse, o olhar firme travando no garoto. "Aqui não é lugar para brincadeiras." As risadas vacilaram, a energia mudou. Havia algo na forma como ele disse aquilo. Não foi alto. Não foi com raiva, mas sólido, inabalável. Os adolescentes hesitaram, trocando olhares enquanto a dúvida surgia. Antes que pudessem decidir se ficariam ou continuariam provocando, o som distante de uma viatura se aproximando decidiu por eles. O carro parou próximo, e a simples visão dele fez o grupo se dispersar como pássaros assustados,
as bicicletas levantando poeira enquanto pedalavam para longe. A porta do motorista se abriu, e o primeiro a sair foi o policial Martin, o olhar afiado varrendo a cena antes de se fixar em Chuck. Você de novo, murmurou caminhando com determinação. Não conseguiu achar outro parque para ficar vagabundeando? Chuck não se moveu. A postura permaneceu relaxada, o olhar firme. Aprovaram alguma lei contra sentar num banco? Perguntou. O maxilar de Martin se contraiu, a irritação passando por seu rosto. Você tem a língua afiada, disse parando a poucos passos. Eu não gosto de gente assim. Ainda bem que não estou aqui para fazer amigos, respondeu Chuck, o tom constante. O policial Albert se juntou ao parceiro, a expressão entre leve irritação e cansaço enquanto olhava de um para o outro. O que está acontecendo aqui? Perguntou. Por que voltamos? Eu não confio nele, disse Martin friamente, sem tirar os olhos de Chuck. Ele está tramando alguma coisa. Ele está sentado num banco, retrucou Albert, suspirando com exasperação. Esquece isso. Mas Martin não escutou. Deu um passo mais perto, a mão pousando levemente no cacetete no quadril. O que tem na sacola? Exigiu. Chuck inclinou levemente a cabeça, o olhar inabalável. Almoço, respondeu. Prova. Chuck arqueou a sobrancelha, mas não discutiu. Com os mesmos movimentos lentos e deliberados que usou a vida toda, fosse numa luta ou apenas ao abrir uma refeição, pegou o saco de papel amassado e estendeu para Martin. O policial olhou dentro, a expressão carregada de desconfiança ao ver nada além de uma maçã, um sanduíche e uma garrafa de água. Está carregando mais alguma coisa? Pressionou Martin. Algo que não quer que a gente encontre? Chuck colocou a sacola de volta no banco com uma paciência silenciosa que só aumentava a tensão no ar. Não tenho nada a se esconder, disse, a voz calma e imperturbável. Mas se está procurando encrenca, não vai me encontrar. O policial Albert soltou um suspiro forte, balançando a cabeça. Vamos embora, disse, dirigindo as palavras ao parceiro. Temos coisas melhores para fazer. Mas Martin não se mexeu. O instinto lhe dizia que havia algo mais naquele homem, algo que ele ainda não conseguia identificar. Ficou parado ali, o maxilar travado, encarando Chuck no banco, o peso da sua suspeita pairando sobre o momento. Albert já havia se virado em direção à viatura, mas Martin não estava pronto para desistir. Havia algo naquele sujeito, a imobilidade, a confiança inabalável, que o deixava nervoso. Você está muito calmo para alguém recebendo tanta atenção, disse Martin, a voz mais baixa e afiada como uma lâmina. A maioria das pessoas na sua situação ficaria um pouco mais nervosa. Chuck nem piscou. A maioria das pessoas não está quebrando nenhuma lei, disse, o tom firme. Você está dizendo que eu deveria estar nervoso? Martin deu mais um passo à frente, os dedos ainda pairando perto do cacetete. Estou dizendo que você age como se não tivesse nada a perder, murmurou. E isso me faz querer saber o que está escondendo. O olhar de Chuck não vacilou. Não tenho nada a esconder, repetiu impassível. Você já me revistou. Já revistou minha sacola. Se ainda está procurando alguma coisa, o problema é seu. A alguns metros dali, Albert se encostou na viatura, a paciência se esgotando. Vamos embora, chamou por cima do ombro. Ele não está fazendo nada. Mas Martin o ignorou. Os olhos se estreitaram enquanto estudava o homem no casaco surrado. Você tem resposta para tudo, não é? Disse, a irritação surgindo na voz. Acha que é mais esperto que eu? Chuck inclinou levemente a cabeça, a expressão ilegível. Não estou tentando provar nada, disse. Só estou sentado num banco. O policial mais jovem deu outro passo à frente, encurtando a distância entre eles. A tensão densa como uma tempestade prestes a estourar. Você acha que é esperto? Resmungou. Acha que pode ficar aqui sentado e me fazer parecer um idiota? Chuck não se mexeu. A voz continuou calma, mas havia um corte afiado como aço.
Acho que você está se fazendo parecer assim. Albert se endireitou com isso, os instintos acionados. Voltou para a cena, a voz firme. Chega, disse, colocando-se entre o parceiro e Chuck. Terminamos aqui. Mas Martin não queria encerrar. Não terminamos. Retrucou, a frustração transbordando. Esse cara está nos enrolando. Eu sinto isso. Sente o que quiser, respondeu Albert. Você não tem nada contra ele. Deixa pra lá. Por um momento, pareceu que Martin iria discutir. O rosto estava vermelho, o orgulho ferido, a raiva contida. Mas então, finalmente, ele recuou, os dedos se afastando relutantemente do cacetete. Tá bom, murmurou entre dentes. Vamos. Chuck permaneceu em silêncio, observando enquanto os policiais se viravam e voltavam para a viatura. Mas quando Martin alcançou o carro, hesitou e olhou por cima do ombro. Por um instante fugaz, seus olhos se encontraram com os de Chuck, e naquele momento, algo não dito passou entre eles. Um desafio silencioso, carregado de significado. Sentado ao volante, Albert soltou o ar pelo nariz e balançou a cabeça antes de girar a chave na ignição. Você precisa esquecer isso, disse, a voz com um tom cansado. Não vale a pena. Não é sobre valer a pena, murmurou Martin, olhando pela janela enquanto a cidade passava borrada. É sobre respeito. Aquele cara acha que nada pode atingi-lo. Ele é só um cara sentado num banco, disse Albert, guiando a viatura para a rua principal. Deixa pra lá. Temos trabalho de verdade para fazer. Mas Martin não conseguia largar o assunto. Os pensamentos ferviam, um turbilhão de frustração e perguntas. Quem era aquele homem? Por que se comportava como alguém que não tinha nada a perder, nada a temer? E por que parecia que estava escondendo algo, mesmo sem haver prova alguma disso? No banco, Chuck observou a viatura desaparecer na curva, o rosto sem revelar nada. Sem pressa, enfiou a mão no saco de papel amassado ao seu lado, tirando o que restava do sanduíche. Enquanto o desembrulhava, o olhar se desviou brevemente para um grupo de árvores próximas. Um homem de moletom cinza estava ali, observando. Aproximou-se com passos cuidadosos e deliberados, parando a poucos metros do banco, examinando os arredores como se quisesse ter certeza de que estavam sozinhos. Como está indo? Perguntou, a voz baixa. Chuck deu uma mordida no sanduíche, mastigando com a paciência de quem nunca se apressa. Como eu esperava, respondeu. Eles estão desconfiados, mas ainda não sabem de nada. O homem de moletom assentiu lentamente, mantendo as mãos nos bolsos. Acha que eles vão voltar? Sempre voltam, disse Chuck, um leve sorriso surgindo nos lábios. A curiosidade é uma coisa engraçada. O homem hesitou, franzindo a testa. Tem certeza disso? Você está provocando bastante. Essa é a ideia, respondeu Chuck simplesmente. Quero ver até onde eles vão. Perto dali, um corredor parou para amarrar o tênis, lançando um olhar rápido aos dois homens antes de seguir. O homem de moletom mudou de postura, tenso. Só tome cuidado, alertou. Não vai sair do controle, interrompeu Chuck, o tom calmo, mas carregado de uma certeza inabalável. Eu cuido disso. O homem de moletom o observou por mais um momento. Depois soltou o ar e desapareceu entre as árvores. Chuck deu outra mordida no sanduíche, voltando o olhar para o caminho à frente. Não precisou esperar muito para ouvir o som baixo de um motor se aproximando. O policial Martin estava de volta. O ronco suave da viatura se misturou ao farfalhar das folhas e aos fragmentos de conversas ao redor. Chuck permaneceu imóvel, terminando a última mordida do sanduíche, a postura relaxada, a expressão indecifrável. O saco de papel amassado, agora vazio, estava ao lado dele. Mas por trás da calma havia uma atenção afiada. O carro parou. Antes mesmo que a viatura se imobilizasse, Martin já havia saído, andando firme em direção ao banco. O parceiro mais velho vindo atrás, o rosto carregado de irritação crescente. Você de novo, disse Martin, o tom impaciente, o olhar passando pelo saco de papel amassado antes de voltar para o rosto de Chuck. Já não passamos por isso?
Chuck levantou a cabeça, a expressão inalterada. Já, respondeu de forma equilibrada. Não sabia que sentar num banco era reincidência. Não venha bancar o esperto comigo, retrucou Martin, a mão pousando no quadril. Você ainda está aqui, ainda parece suspeito. Não sei qual é o seu jogo, mas vou descobrir. Albert interveio, levantando a mão num gesto de alerta. O que você está fazendo? Perguntou, a voz baixa, mas firme. Já o liberamos. Ele está tramando algo, insistiu Martin, mantendo os olhos fixos em Chuck. Eu sinto isso. Isso não é como a lei funciona, disse Albert, o cansaço se infiltrando na voz. Você não pode perseguir alguém só porque tem um mau pressentimento. Então por que ele ainda está aqui? Retrucou Martin. Por que não foi embora? Pessoas normais não ficam vagando assim. O olhar de Chuck se aguçou levemente, mas a voz manteve-se controlada. Pessoas normais, repetiu com intenção. E o que exatamente isso significa? O maxilar de Martin se contraiu e ele deu outro passo à frente. Significa gente que não fica parada num parque esperando a citação? Talvez eu só goste da paisagem, respondeu Chuck imperturbável. Ou talvez eu não veja porque devo ser expulso de um espaço público sem motivo. Albert suspirou, massageando as têmporas antes de lançar um olhar ao parceiro. Você está transformando isso em algo que não é, disse. Deixa pra lá. Mas Martin não recuou. A frustração borbulhava sob a superfície enquanto apontava para Chuck. Se ele não tem nada a me esconder, não vai se importar em responder mais algumas perguntas. Chuck inclinou levemente a cabeça, o olhar firme. Pergunte. Por que aqui? Exigiu Martin. Por que este parque? Por que este banco? Chuck deu de ombros. Não sabia que espaços públicos exigiam autorização por escrito. Os olhos do policial se estreitaram. Qual é a sua? Você é calmo demais, calculista demais. As pessoas não ficam assim a menos que estejam planejando alguma coisa. Planejando o quê? Perguntou Chuck, o tom controlado. Um piquenique? Uma tarde tranquila? Você me diz qual crime estou cometendo e eu digo por que estou aqui. Ele se inclinou ligeiramente para a frente, a voz estável. E eu direi por que estou aqui. Albert entrou no meio novamente, a paciência quase no fim. Chega, disse firme. Você não tem nada. Vamos embora. Mas Martin não terminou. A mão foi ao rádio, apertando o botão. Central. Aqui é a unidade do 12. Solicito verificação de antecedentes para um indivíduo chamado Carlos Ray Norris. Documento apresentado anteriormente. Chuck ergueu a sobrancelha, mas permaneceu em silêncio sem deixar transparecer nada enquanto observava o policial. O rádio crepitou, e a voz do despachante soou fraca. Copie a unidade 12. Mantenha a posição. Albert gemeu, levantando as mãos. Você está transformando isso em algo que não é, resmungou. Isso vai acabar voltando contra nós. Então ele não tem nada com que se preocupar, retrucou Martin, mantendo o olhar fixo em Chuck. Se estiver limpo, está limpo. Chuck se recostou no banco, cruzando os braços. Você é persistente, disse quase divertido. Quase lisonjeiro. Não brinque comigo, rebateu Martin. Você não é tão esperto quanto pensa. Talvez não, disse Chuck frio e imperturbável. Mas não preciso ser esperto para sentar num banco. O rádio voltou a chiar, quebrando o silêncio pesado. Unidade 12, nenhum registro encontrado no nome Carlos Ray Norris, compatível com a identificação fornecida. A mão de Martin apertou o rádio, os nós dos dedos ficando brancos. Como assim, nenhum registro? Exatamente o que parece, respondeu o despachante, o som levemente distorcido pela estática. Nenhuma correspondência no sistema. Ou a identidade é falsa, ou há um erro no banco de dados. A expressão de Albert escureceu ao se virar para o parceiro. Chega! Disse, a voz afiada. Não vamos transformar isso numa caça às bruxas. Esquece. Mas Martin não estava pronto para desistir. A suspeita ardia nos olhos, a frustração mal contida.
Ele está mentindo, insistiu, apontando para Chuck no banco. Essa identidade é falsa, e ele sabe disso. Chuck manteve a mesma compostura, o olhar firme. Embora por um instante algo tenha passado pelo seu rosto. Talvez diversão. Se for o caso, disse suavemente. Por que você não percebeu antes? A boca de Martin se abriu, pronta para uma resposta, mas Albert cortou antes que pudesse falar. Terminamos aqui, disse, segurando o braço do parceiro e afastando-o do banco. Vamos embora antes que você piore as coisas. Martin permitiu-se ser levado até a viatura, mas o olhar não se desviou de Chuck. Ao abrir a porta com força, murmurou. Isso não acabou. A porta bateu com violência. Chuck observou o carro se afastar. A expressão novamente ilegível. Enfiou a mão no bolso do casaco e retirou um pequeno dispositivo, sua superfície lisa encaixando perfeitamente na palma da mão. Girou-o entre os dedos, um leve sorriso surgindo no canto dos lábios. Tudo estava acontecendo exatamente como ele esperava. Minutos depois, a viatura voltou ao estacionamento, os pneus estalando no asfalto. Martin segurava o volante com força, os nós dos dedos claros contra a pele bronzeada. A frustração só havia aumentado. Eu sei que há algo errado com esse cara, murmurou, os olhos varrendo os caminhos do parque, à procura de Chuck. Muita gente parece estranha, respondeu Albert, a voz cansada. Nem todo mundo está escondendo alguma coisa. Talvez o banco de dados só não tenha sido atualizado. Já pensou nisso? Martin balançou a cabeça, o maxilar contraído. Não, tem mais coisa aí. O jeito que ele fala, o jeito que se move. Ele não é apenas um cara qualquer. Ele está nos provocando e não vou deixar passar. Albert soltou um suspiro pesado, a paciência por um fio. Deixar passar o quê? Retrucou. Sentar num banco e comer um sanduíche. Você está agindo como se ele fosse algum tipo de gênio do crime. Pode ser que seja, murmurou Martin, guiando o carro até um grupo de árvores. E lá estava Chuck no mesmo banco gasto de antes. O chapéu estava ligeiramente inclinado para trás, revelando mais do rosto, mas a postura permanecia relaxada, inalterada com a volta deles. O saco de papel pardo que antes continha o almoço estava dobrado e encostado à perna, como um sinal de que havia terminado. Quando os policiais se aproximaram, Chuck ergueu a cabeça, a expressão calma, mas com um leve brilho de diversão no olhar. Martin endireitou os ombros, a frustração à beira de transbordar. Ainda não terminamos com você, disse de forma cortante. Aquela identidade que você nos deu, ela não existe. Chuck arqueou a sobrancelha, o olhar firme. Talvez o sistema de vocês esteja quebrado, disse casualmente. Ou talvez você esteja procurando algo que não existe. Não venha bancar o esperto comigo, disparou Martin, a raiva subindo. Eu reconheço um documento falso quando vejo. Albert interveio antes que as coisas escalassem, a voz firme, mas controlada. Estamos te dando a chance de ser honesto conosco, disse. Se há algo que precisamos saber, agora é a hora de falar. Chuck recostou-se levemente, a linguagem corporal relaxada, completamente à vontade apesar da tensão no ar. Seus olhos passaram de um policial ao outro antes que ele falasse, a voz suave, quase brincalhona. O que exatamente você acha que eu estou escondendo? Perguntou. Uma identidade secreta? Um histórico criminal? Ou talvez um plano sinistro para derrubar a economia local dos bancos de parque? Albert pressionou os dedos contra a têmpora, o peso do cansaço evidente na postura. Olha, disse, a voz com um toque de frustração. Você não está se ajudando aqui. Se tem um motivo para estar aqui, diga. Caso contrário, meu parceiro não vai deixar isso para lá. E acho que nós dois sabemos que isso é fato. Chuck ergueu ligeiramente o olhar, a expressão ilegível enquanto observava Martin. Você já formou sua opinião sobre mim, não foi? Disse, a voz calma, mas firme. Nada do que eu diga vai mudar isso. Martin se aproximou, os dedos se fechando em torno do cacetete no quadril, o corpo emanando tensão. Você acha que é por esperto, não é? Disse, a voz baixa e carregada de raiva contida.
Acha que pode simplesmente ficar aí agindo como se fosse melhor que nós? Não acho que sou melhor do que ninguém, respondeu Chuck no mesmo tom constante de sempre. Mas acho que você tem algo a provar. As palavras acertaram como um tapa. O rosto de Martin escureceu, a raiva aumentando antes que Albert pudesse intervir. Ele avançou ainda mais, se impondo sobre Chuck no banco. Você acha que isso é algum tipo de piada? Exigiu, a voz afiada. Acha que pode simplesmente ficar aí e me fazer parecer um idiota? Chuck respirou fundo, mantendo a expressão serena. Acho que você está fazendo um bom trabalho nisso sozinho, disse sem malícia, apenas com uma certeza inegável. Albert agarrou o braço do parceiro, puxando-o para trás o suficiente para impedi-lo de dar mais um passo. Chega, disse firme. Não vamos fazer isso. Mas Martin não recuou. Apontou bruscamente para Chuck, a frustração transbordando nas palavras. Ele está escondendo alguma coisa, insistiu. Eu sinto isso. Ele é calmo demais, seguro demais. Ninguém age assim a menos que tenha algo para esconder. Albert soltou o ar lentamente, a paciência se esgotando. Mesmo que tenha, não é nosso trabalho espremer ele até achar algo. Não temos causa provável. Larga isso. O maxilar de Martin se contraiu. Causa provável? Repetiu, a voz subindo. E um documento falso, e se recusar a sair quando mandamos. É um parque público, rebateu Albert, o tom mais afiado. Ele não precisa sair a menos que esteja infringindo a lei. E até agora não está. Chuck permaneceu sentado, a expressão indecifrável, observando os dois discutirem. A postura era relaxada, mas os olhos estavam atentos, absorvendo cada palavra, cada gesto, armazenando tudo como peças de um quebra-cabeça maior. Você vai se arrepender disso, murmurou Martin apontando um dedo para Chuck. Seja o que for que você está tramando, eu vou o descobrir. Chuck inclinou levemente a cabeça, um leve esboço de sorriso nos lábios. Tenho certeza que sim, disse, a voz firme como sempre. Boa sorte com isso. As palavras pairaram no ar, inabaláveis, só alimentando a frustração já em chamas de Martin. Com um giro brusco, ele voltou para a viatura, os passos pesados com tensão não resolvida. Albert o seguiu, muito mais relutante, a expressão marcada entre a resignação e o cansaço. Quando o motor roncou e a viatura se afastou, os pensamentos de Martin giravam em espiral de suspeita, as mãos apertando o volante. Ele está nos provocando, murmurou. Eu sei disso. Ou talvez, disse Albert com um suspiro cansado, você só esteja exagerando nessa leitura. Mas Martin não estava ouvindo. Sua mente já avançava, traçando um plano. Custasse o que custasse, ele iria descobrir a verdade sobre o homem no banco. No parque. Chuck observava as lanternas traseiras da viatura desaparecerem na estrada. A expressão tão firme quanto desde o início. Lentamente, enfiou a mão no bolso do casaco e puxou um pequeno dispositivo, girando-o na mão. Um leve traço de sorriso cruzou seus lábios. O jogo não tinha te acabado, nem de perto. A tensão no ar se intensificou quando o policial Martin voltou ao parque sozinho. Seu parceiro finalmente tinha desistido, recusando-se a fazer parte do que chamou de obsessão inútil. Mas para Martin, não se tratava de obsessão. Era sobre controle, sobre descobrir exatamente o que Chuck escondia. A cada passo, seu aperto no cacetete ficava mais forte, a mente ensaiando o próximo movimento. Chuck permaneceu sentado, inabalável, a presença tão constante quanto sempre. O chapéu de cowboy agora estava levemente inclinado para trás, revelando mais do rosto marcado pelo tempo, cada linha e vinco contando uma história de anos vividos sob suas próprias regras. A expressão era relaxada, mas havia algo nos olhos, algo afiado e implacável, que deixava Martin desconfortável. Você tem coragem, murmurou Martin, parando a poucos passos de distância, a voz baixa e tensa. Ficar aí sentado como se fosse o dono do lugar. Chuck levantou o olhar, a expressão ilegível. É um parque público.
disse com calma. Ninguém é dono dele. Você sabe o que quero dizer. Disparou Martin, a frustração transbordando. Você passou o dia jogando comigo e já tive o suficiente. Vai me dizer quem realmente é, ou vou garantir que se arrependa. Chuck inclinou levemente a cabeça, o canto da boca se erguendo num sorriso quase divertido. Você quer mesmo saber quem eu sou? Perguntou, o tom carregado de um peso calmo e medido. Chega de comentários espertos, rosnou Martin. Quero ver um documento de verdade desta vez, sem truques, sem nomes falsos, só a verdade. Lentamente, Chuck enfiou a mão no bolso do casaco, os movimentos deliberados e sem pressa. Martin se retesou, o aperto no cacetete ficando mais forte, pronto para reagir ao menor sinal de ameaça. Mas Chuck não puxou uma arma. Nem outro documento duvidoso. Em vez disso, revelou um elegante smartphone preto, a superfície polida refletindo a luz enquanto o segurava entre eles. É o seguinte, disse Chuck, a voz firme. Firme, carregada de um peso que exigia atenção. Não preciso provar nada para você, mas já que está tão determinado a saber a verdade, vou te dar. Tocou a tela algumas vezes e um vídeo começou a rodar. Martin se inclinou levemente, a testa franzida ao tentar entender o que estava vendo. As imagens mostravam ele mesmo, mais cedo naquele dia. De pé sobre Chuck, a postura agressiva, a voz afiada exigindo respostas. Cada palavra gravada com áudio cristalino. Cada inflexão capturada com precisão perturbadora. O que é isso? Disparou Martin, a voz subindo, um lampejo de inquietação surgindo. Isso, disse Chuck calmo e inabalável. É uma transmissão ao vivo. Está no ar o dia todo. Cada conversa nossa, cada palavra sua. Tudo transmitido para milhões de pessoas. O rosto de Martin perdeu a cor, o aperto no cacetete enfraquecendo. O quê? Do que diabos você está falando? Chuck se levantou, a altura total projetando uma sombra imponente sobre o policial. Guardou o celular no bolso, a postura firme, o olhar inabalável. Eu não sou apenas Carlos Ray Norris, disse, a voz cortando a tensão como uma lâmina. Eu também sou Chuck Norris. Martin piscou, a mente tentando processar o que acabara de ouvir. O quê? Gaguejou. A voz mal passando de um sussurro. Chuck Norris, você está brincando. Eu nunca brinco com esse tipo de coisa, respondeu Chuck, o tom firme, carregando a de autoridade que não deixava espaço para dúvida. Estive conduzindo um experimento, observando como pessoas como você tratam aqueles que acham que estão abaixo de si. Martin abriu a boca, depois a fechou novamente, a mente correndo enquanto a realização o atingia. A calma inabalável. A confiança constante. O modo como Chuck havia controlado cada interação sem jamais levantar a voz. Tudo fazia sentido agora. A verdade o atingiu como um soco no estômago. Você me armou uma cilada, disse finalmente, a voz misturando raiva e pânico. Eu não armei nada, corrigiu Chuck tão estável quanto antes. Eu te dei uma escolha. Cada ação que você tomou, cada palavra que disse, foi toda sua. O rosto de Martin ardeu em vermelho, a frustração subindo à superfície. Você não tinha esse direito, cuspiu. Eu tinha todo o direito, respondeu Chuck com frieza. Você é um servidor público, jurou proteger e servir. Mas em vez de fazer seu trabalho, escolheu assediar alguém que assumiu ser inferior a você. Martin deu um passo para trás, a mente girando, desesperado para encontrar uma saída. Você não pode usar isso, balbuciou, a voz quebrando sob o peso do pânico. Isso é armadilha. É ilegal. Chuck Norris nem piscou. O tom permaneceu firme como uma montanha. Não é armadilha, disse. Eu não te obriguei a fazer nada. E quanto à legalidade, bem, meus advogados terão prazer em explicar por que você não tem caso algum. A respiração de Martin falhou, quando todo o peso da situação caiu sobre ele. A transmissão ao vivo, o público, as provas irrefutáveis. Tudo o atingiu de uma vez.
Uma avalanche de realidade despencando. Ele havia acreditado estar no controle. Achara que autoridade significava invencibilidade. Mas agora, com a imagem completa diante dele, estava claro que Chuck sempre estivera passos à frente. Do lado de fora do parque, uma multidão começava a se formar. Curiosos se agrupavam, murmurando entre si enquanto mantinham os celulares apontados para o confronto. Vans de notícias frearam na calçada, repórteres saltando com câmeras nos ombros, as vozes carregadas de urgência enquanto transmitiam o momento para o público ao vivo. O peso de milhares de olhos caiu sobre Martin, o julgamento palpável. O rosto dele se contorceu ao perceber. Isso não estava apenas acontecendo. Estava acontecendo com ele. Isso não acabou, rosnou, apontando um dedo trêmulo para Chuck. Você não vai sair impune. A expressão de Chuck não mudou, tão imóvel quanto a superfície de um lago calmo. Já acabou, disse, a voz tão firme quanto sempre. O mundo está assistindo agora. O peito de Martin subia e descia com o esforço para manter a compostura, mas ela estava se desfazendo. Raiva, pânico e humilhação se misturavam em algo volátil. O olhar dele passou pelo mar de celulares apontados, pelas luzes vermelhas piscando das câmeras de TV, pelos repórteres falando freneticamente ao microfone. A verdade sufocante era inegável. A autoridade que ele havia usado tão livremente agora se voltava contra ele. Você acha que isso te torna um herói? Cuspiu, a voz carregada de desespero. Se fantasiar e brincar, você não passa de uma farsa. Chuck não se moveu. Nem piscou. As palavras bateram nele como ondas contra uma montanha. Poderosas, mas insignificantes no panorama maior. Isso não é sobre mim, disse Chuck, o tom calmo e deliberado. É sobre responsabilidade, sobre como pessoas no poder tratam aquelas que supõem não ter nenhuma. Martin latiu, a voz subindo, mais aguda e frenética. Você é o Chuck Norris, pelo amor de Deus! Você é uma maldita lenda! Chuck levantou de uma sobrancelha, o mais leve traço de diversão cruzando seu rosto. Exatamente, disse. E mesmo assim, no segundo em que achou que eu era só mais um sem-teto, me tratou como lixo. Então me diga, como você trata pessoas que não têm meios de se defender? Um murmúrio percorreu a multidão, crescendo até se tornar algo mais forte. Palavras como corrupção e abuso de poder ecoaram entre os espectadores. A maré da opinião pública mudava rapidamente. O policial Albert chegou, o rosto pálido ao ver a cena. Ele vinha acompanhando a situação da viatura, mas não esperava aquilo. Uma tempestade midiática completa acontecendo em tempo real. Sem hesitar, agarrou o braço de Martin, o aperto firme. Pare de falar, sussurrou, ríspido. Você está piorando tudo. Eu não vou deixar ele sair impune, retrucou Martin, a voz à beira da histeria. Mas o aperto de Albert se fortaleceu, e seu olhar enviou uma mensagem silenciosa e inconfundível. Já acabou. E desta vez, Martin entendeu. A raiva nos olhos dele vacilou, substituída por algo muito pior. Derrota. Você já perdeu? Disse Albert em tom baixo, carregado de resignação. Apenas pare antes de cavar o buraco mais fundo. Os murmúrios da multidão se transformaram em um rugido, vozes carregadas de descrença, frustração e condenação. Os celulares permaneceram erguidos, registrando cada segundo. As câmeras de TV estavam fixas, documentando o colapso da autoridade de um policial em tempo real. Repórteres falavam de forma animada, transmitindo o momento para milhões. Chuck voltou-se para a multidão, a voz sobrepondo-se ao caos com a mesma compostura inabalável que o definira desde o início. Isso não é sobre um policial ruim, disse, o tom medido, mas firme. É sobre um sistema que permite que isso aconteça. É sobre responsabilizar as pessoas, não apenas por suas ações, mas por suas atitudes. A resposta foi imediata. Aplausos explodiram, percorrendo a multidão como uma onda.
O som reverberou pelo parque, mais alto que qualquer acusação. Martin permaneceu imóvel, o rosto queimando enquanto a verdade se tornava inescapável. Não havia como voltar atrás, nem recuperar o controle. Sua humilhação era absoluta. Ele olhou para as câmeras, sentindo o peso da realização. Cada movimento seu estava sendo transmitido para o mundo inteiro. Eu não fiz nada de errado. Murmurou, a voz quase engolida pelo clamor. Eu só estava fazendo meu trabalho. Seu trabalho é servir e proteger, disse Chuck Norris, o olhar firme e inflexível. Não fazer perfil, intimidar ou abusar da sua autoridade. E, se não consegue lidar com essa responsabilidade, talvez não mereça usar esse distintivo. O policial Albert deu um passo à frente novamente, o tom agora carregando um toque de urgência. Vamos embora, disse. Precisamos sair daqui. Mas antes que pudessem recuar, outra voz cortou o barulho. Firme, autoritária, o tipo que exige atenção imediata. Oficiais, afastem-se! Todos os olhares se voltaram para uma mulher que avançava com passos decididos. As linhas precisas do terno sob medida enfatizavam a autoridade que carregava. Movia-se com a confiança de quem tinha anos de experiência. Sua presença sozinha mudou a energia no ar. O crachá preso ao cinto dizia: Capitã Jane Monroe, Assuntos Internos, NYPD. O policial Martin ficou rígido, o rosto empalidecendo quando o olhar penetrante dela se fixou nele. Você fez uma bela bagunça, disse fria. Espero que esteja pronto para lidar com as consequências. Senhora, eu... Começou ele, mas ela ergueu a mão, cortando a frase ao meio. Poupe suas palavras, disse. Eu já vi as imagens e acho que o público já deixou bem clara a sua opinião. Ela gesticulou para a multidão inquieta, agora vaiando abertamente Martin, a raiva deles quase palpável no ar. Então, voltando-se para Chuck, sua expressão suavizou levemente. Sr. Norris, disse, o tom mudando para algo mais ponderado. Em nome do departamento, quero me desculpar pessoalmente pelo que o senhor sofreu hoje. Esse comportamento é inaceitável e garanto que será tratado. Chuck assentiu lentamente, o rosto inexpressivo. Não é sobre mim, disse calmo, mas firme. É sobre garantir que isso não aconteça com mais ninguém. A capitã Monroe o estudou por um instante, depois voltou-se para o policial Martin. Entregue seu distintivo e sua arma, ordenou, o tom sem margem para discussão. A respiração de Martin falhou, o rosto perdendo a cor. O quê? Gaguejou. A senhora não pode estar falando sério. Isso, disparou ela. Você está suspenso administrativamente enquanto dura a investigação. E acredite, essa investigação será minuciosa. As mãos de Martin tremiam enquanto ele desprendia o distintivo e a arma. O peso do momento esmagando. Enquanto os entregava. O rosto era o retrato da descrença e da humilhação. Mas não havia espaço para protesto. A multidão explodiu em aplausos e gritos de alívio e satisfação. As vozes ecoando pelo parque como uma onda de justiça finalmente encontrando sua maré. Enquanto Martin era conduzido para longe, os ombros caídos, Chuck virou-se para as câmeras pela última vez. Isso não é o fim, disse, a voz projetando-se sobre a multidão. É apenas o começo. Se quisermos uma mudança real, precisamos responsabilizar as pessoas. Não só quando são pegas, mas todos os dias. A multidão rugiu em concordância. Os aplausos ecoando pelo Central Park, enquanto o peso do momento se assentava sobre todos. O policial Martin, agora destituído de sua autoridade, foi escoltado por um mar de pessoas. Sua queda acontecendo em tempo real. Equipes de notícias permaneciam no local, suas câmeras ainda fixadas no banco do parque, que se tornara o ponto focal dos acontecimentos do dia. Chuck continuou de pé, próximo à fonte, as mãos enfiadas nos bolsos do casaco como se fosse apenas mais uma tarde comum. A capitã Monroe voltou até ele, a expressão composta, mas séria. Sr. Norris, disse, escolhendo as palavras com cuidado.
Quero assegurar-lhe pessoalmente que este incidente será investigado a fundo. Este departamento não tolera esse tipo de comportamento. Chuck assentiu, mas não sorriu. Espero que sim, respondeu. Porque isso não é apenas sobre um policial. É sobre uma cultura que permite que coisas assim aconteçam. Ela hesitou, visivelmente abalada pelo peso das palavras dele. Entendo, disse finalmente. E vou garantir que suas preocupações sejam ouvidas. Quando ela se afastou, Chuck voltou-se para o banco, o mais leve traço de um sorriso surgindo no canto da boca. Sentou-se, pegou o telefone e rolou os comentários da transmissão ao vivo. Eram milhares. Vozes de indignação, apoio e descrença vindas de todas as direções. É por isso que a responsabilidade importa, escreveu alguém. Chuck Norris acabou de expor um problema enorme, disse outro. Isto não é apenas sobre um policial. É sobre todo o sistema, acrescentou um terceiro. Os lábios de Chuck se curvaram levemente enquanto digitava uma resposta. A mudança começa com consciência. Vamos manter a conversa viva. Da beira da multidão, Elsina Patel, uma senhora idosa que vinha assistindo tudo com intensa atenção, aproximou-se lentamente. Havia hesitação em seus passos, como se não tivesse certeza se deveria interromper. Eu não sabia quem o senhor era, admitiu. A voz trêmula, revelando o peso do momento. Mas o que fez foi corajoso. O senhor não precisava ter feito isso. Chuck ergueu a cabeça, a expressão mudando do aço para algo mais suave. Às vezes, a única maneira de realmente entender um problema é vivê-lo, disse. E às vezes, a única maneira de resolvê-lo é trazê-lo à luz. Ela assentiu, os olhos marejados. Bem, obrigada, disse, a voz carregada de gratidão, por defender aqueles que não podem. Chuck retribuiu o aceno, observando enquanto ela desaparecia na multidão que se dispersava. Perto dali, policiais ainda no local conversavam em voz baixa com seus superiores. A postura rígida, desconfortável. O policial Martin, sem distintivo e sem arma, estava curvado no banco traseiro de outra viatura, a cabeça enterrada nas mãos. Sua carreira, talvez toda a sua vida, desmoronava. O peso de suas escolhas esmagando-o como uma avalanche. Do outro lado, a capitã Monroe estava com uma equipe de investigadores, todos de semblante grave enquanto revisavam as filmagens da transmissão. Cada quadro, cada segundo do encontro, era dissecado em busca de respostas. Para Chuck, nunca foi sobre um policial, uma prisão ou um momento específico. Era sobre algo muito maior. E ele não tinha intenção de deixar a onda morrer ali. O sol já começava a dar assim metido a se pôr, alongando sombras pelos cantos silenciosos do Central Park. Chuck esticou os braços, soltando a tensão dos ombros. Quando o ronronar baixo de um SUV preto e elegante estacionou na calçada. Um jovem assistente desceu e abriu a porta. Pronto para ir, senhor? Chuck lançou um olhar por sobre o ombro, varrendo o parque com o olhar uma última vez. Ainda não. Ele voltou ao banco onde tudo começara, tirando do bolso uma caneta e um pedaço de papel. Com traços rápidos e deliberados, escreveu algo, dobrou o bilhete e o prendeu sob as tábuas gastas do banco. O assistente, intrigado, mas respeitoso, nada disse enquanto Chuck finalmente se dirigia ao carro. Pouco antes de entrar, ele lançou um último olhar para a multidão rarefeita, os policiais e o banco que, de certa forma, tornara-se um símbolo. Isso não é apenas sobre mim, murmurou, mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. É sobre garantir que todos tenham um lugar à mesa, ou no banco. Quando o SUV partiu, o bilhete que ele deixara balançou levemente na brisa da tarde. Nele, lia-se: para a próxima pessoa que sentar aqui, sua história importa. Não deixe ninguém dizer o contrário. Embora a multidão já estivesse se dispersando, a conversa não se dissipou. Pessoas permaneciam em pequenos grupos, as vozes subindo e baixando enquanto discutiam o que tinham testemunhado.
Falavam sobre poder, sobre abuso, sobre a coragem inesperada de um homem que escolhera desafiar o sistema a partir de um simples banco de parque. Aquele dia viveria não apenas nas manchetes, mas na memória de quem esteve lá, de quem viu tudo acontecer de perto. E para Chuck Norris, aquilo era apenas o começo. Um parque? Um policial? Um momento. Mas todo movimento começa com uma faísca. Recostado no banco do SUV, Chuck rolava a tela do celular, acompanhando a enxurrada de mensagens que continuavam chegando. Não havia dúvidas em sua mente. O fogo estava aceso. A lição era inegável. Poder, seja concedido por autoridade ou riqueza, traz uma obrigação. Mudança não acontece até que as pessoas estejam dispostas a responsabilizar a si mesmas e aos outros. Só então é possível construir um mundo onde dignidade e respeito não sejam privilégios, mas direitos, independentemente de onde uma pessoa esteja sentada. À medida que a notícia do experimento social de Chuck Norris se espalhava, as imagens do confronto ganhavam vida própria. Explodiram nas redes sociais, dominaram manchetes e alimentaram debates em casas, programas de TV e assembleias públicas por todo o país. A nação se dividiu. Alguns exaltaram a ousadia de Chuck em expor falhas sistêmicas, enquanto outros questionaram a ética de encenar tal situação. Mas, independentemente da posição, uma coisa era certa. A conversa sobre responsabilidade na aplicação da lei e preconceito social havia sido reacendida. De volta ao Central Park, a vida retomava lentamente seu ritmo habitual. Mas o banco onde Chuck se sentara se tornou uma espécie de ponto turístico. Visitantes paravam para tirar fotos, alguns deixando suas próprias mensagens, inspirados pelas simples, porém profundas, palavras que ele havia escrito. Sua história importa. Não deixe ninguém dizer o contrário. A mensagem ressoava especialmente entre aqueles que já haviam conhecido a injustiça, que se sentiram invisíveis ou ignorados. Era um lembrete de que ninguém é invisível. Para o policial Martin, as consequências foram rápidas e implacáveis. Com o distintivo e a arma confiscados, ele se viu no centro de uma investigação altamente pública. Suas ações foram condenadas não apenas pelo público, mas também pelo próprio departamento. Enquanto isso, o policial Albert, embora poupado de medidas disciplinares oficiais, carregava o peso de saber o quão rápido um preconceito não controlado poderia se transformar em algo muito pior. A experiência o mudou, determinado a ser melhor e a garantir que, sob sua vigilância, jamais ocorresse outro momento como aquele. Quanto a Chuck, ele voltou ao olhar público com um propósito renovado. Dias depois, na Times Square, ele ficou diante de um mar de câmeras e se dirigiu à multidão. Isso nunca foi sobre mim, disse. Foi sobre segurar um espelho para nós mesmos, para a nossa sociedade. E agora precisamos decidir o que faremos com o que vemos. Foi uma jornada e tanto. Não sei vocês, mas essa história realmente me marcou. Não foi apenas sobre um homem sentado em um banco. Foi sobre poder, percepção e a forma como tratamos as pessoas com base em suposições. Chuck Norris não precisou dizer muito. Sua simples presença desafiou o sistema, e foi isso que tornou tudo tão poderoso. Uma das maiores lições aqui é julgamento. O policial Martin viu um homem com roupas gastas e imediatamente o rotulou como um problema. Mas o problema real era seu próprio preconceito. Ele achou que a autoridade lhe dava o direito de decidir quem pertencia e quem não pertencia ali. E sejamos honestos, isso é algo que vemos com frequência no mundo real. Outra lição: dignidade. Chuck nunca perdeu o controle, nunca se exaltou. Manteve sua dignidade, mesmo quando tentaram tirá-la dele. E no fim, foi isso que o tornou intocável. Porque poder não é um distintivo, uma arma ou um uniforme. É a forma como você se porta, mesmo quando as circunstâncias estão contra você. E, claro, responsabilidade. A verdade sempre vem à tona. Martin achou que tinha o controle, mas a câmera, se a verdade, foi mais forte do que qualquer autoridade que ele pensava ter.
É um lembrete de que todos nós precisamos nos responsabilizar e responsabilizar uns aos outros. E vocês? Qual foi o momento mais marcante para vocês? Deixem nos comentários. E se gostaram desta história, não se esqueçam de curtir e se inscrever para mais conteúdos como este. Até a próxima. Cuidem-se, mantenham-se atentos e lembrem-se: todo mundo tem uma história que importa.